Olá, boa noite. Vamos a mais uma aula do nosso curso de Eletrodinâmica Clássica. Então, vamos aqui. Os nossos slides. Ok, bom, então a gente está aqui desenvolvendo esse método da função de Green, né? A função de Green é essa função que satisfaz essa equação diferencial, né? Que corresponde a eu ter uma fonte pontual em R' que pisca no tempo T'. E na aula anterior, nós vimos, né, começamos a obter a função de Green retardada, né, que além de satisfazer essa condição imposta aqui pela equação diferencial, ela satisfaz uma condição adicional, né? Então, essa condição inicial que nos permite resolver a ambiguidade que aparece quando eu faço essa inversão, né? Eu obtenho a função de Green no regime temporal a partir dessa função de Green no regime no espaço recíproco e no regime de frequência. Então, a gente obteve esse resultado que está aqui, né? Que a gente discutiu na aula passada, para a função de Green retardada que a gente obtém impondo, né? Que ela se anule, né, para argumentos temporais negativos, né, essa condição aqui, que está associada a essa condição de retardamento. Então, essa é a função de Green retardada, que além de satisfazer a equação diferencial da função de Green, ela satisfaz essa condição de se anular para tempos negativos, né? Vamos, então, continuar, e a continuação disso envolve a gente tomar mais uma inversão, né? A gente impôs a condição de retardamento ao fazer essa inversão aqui, né? De passar de frequência para tempo. E agora vamos fazer a etapa seguinte da inversão, que é passar do espaço recíproco para o espaço real, né? É essa seta aqui. A gente quer a função de Green, né, no espaço real como função do tempo, né? Então, essa aqui que eu estou escrevendo é a integral de inversão, envolve tomar uma integral sobre todo o espaço recíproco, né? Integral em D3K, sobre todo esse espaço recíproco tridimensional, e está aqui o núcleo da transformada, e aqui eu vou substituir, então, essa minha expressão, que eu tinha no slide anterior, né? Para o G de K e tal, que é aquela função que eu mostrei no slide anterior, e aí eu tenho uma integral para resolver, eu não vou mostrar aqui os detalhes dessa integral, vocês vão resolver isso na lista 2, né? E aí eu obtenho aqui uma delta de Dirac ao calcular essa integral aqui. Então, é uma função de R e tal, dada por essa delta, tem esse denominador também, tudo isso aqui tem muita importância, né? Então, vou passar aqui esse início da aula discutindo o significado desse resultado, e aqui eu vou escrever de uma maneira mais explícita, né? Lembra que esse tal era T menos T', né? Então, esse delta de tal que aparece ali é um delta de T menos T', e o Rzão é o módulo do vetor posição relativo, é o módulo de R menos R', né, sobre C. Aparece aqui no denominador também. Então, isso aqui é a função de Green retardada no espaço real, em função do tempo, e aqui eu estou escrevendo explicitamente, né, em função das coordenadas espaço-temporais da fonte e das coordenadas espaço-temporais do ponto de observação. RT, né, o ponto de observação, R', T' é o ponto espacial. R' é o ponto espacial onde está a fonte, T' é o tempo em que a fonte está sendo levada em conta, né? Lembrando aqui, então, que a gente tem essa expressão, né, que a gente tinha na aula passada para o potencial escalar em termos da função de Green e da densidade de carga, né? Então, a gente pode obter essa solução que me permite fazer a predição do futuro, né?
em termos das condições no passado, né, do potencial que eu tinha no passado, né, desde que eu saiba quais foram, o que aconteceu com a densidade de carga nesse meio tempo, né, entre o passado distante e o tempo t presente, né, o tempo t presente ou futuro, né, no qual eu estou interessado. Isso é uma integral de convolução espacial e temporal, a gente já tinha comentado isso também, entre essa função aqui, né, a função de Green, e a minha densidade de carga. Bom, só que essa função de Green que a gente está vendo é uma função de Green que é uma delta, né? E como ela é uma delta, eu posso calcular essa integral temporal facilmente, né? Então, essa integral em t', eu vou usar o fato que aqui eu tenho uma delta de t' menos alguém. Então, onde tem t' aqui, né, eu vou trocar por essa expressão do t'. Esse t' ele é igual a t menos alguma coisa, que é essa a distância dividida pela velocidade da luz, que é um tempo também. E esse tempo, né, como a gente vai discutir aqui agora, esse tempo dado por essa fração, ele tem um significado físico direto, né? Como se é a velocidade da luz, essa fração aqui é o tempo que a luz leva para viajar de R' até R, né? Porque é a distância entre R' e R dividido pela velocidade da luz. Então, esse t' aqui, fixado pela delta aqui da função de Green, é o tempo, né, da observação aqui, menos esse tempo de percurso, o tempo que leva a luz para viajar entre o ponto da fonte, R', e o ponto de observação, R. Então, esse t' é o que a gente chama de tempo retardado, né? É um tempo que está no passado do tempo presente, ou do tempo de observação. Eu tenho que retroagir no passado e eu vou levar em conta a fonte que eu tinha, não no tempo t presente, né? Eu não tenho efeito instantâneo, mas sim, eu não estou interessado aqui, né, no ρ de R' no próprio tempo t, mas no ρ de R' num tempo anterior a t. E o quão anterior a t vai depender do quão distante a minha fonte está do ponto de observação. Se é uma fonte que está numa outra galáxia, essa distância aqui vai ser enorme, então eu vou ter que retroagir muito no tempo. Tá certo? Então, eu só vou medir aqui no planeta Terra um efeito do que acontece numa galáxia distante, num passado muito remoto, né? Porque esse intervalo de tempo aqui de atraso, né, que define esse tempo retardado, vai ser muito grande. Então, eu vou ter que retroagir lá para um passado remoto, né, se essa distância fica grande. E, então, tudo que eu fiz aqui foi justamente usar a expressão para a integral de uma delta, né? Simplesmente eu troco o t' que aparece aqui, como esse cara aqui contém essa delta, eu troco esse t' que aparece aqui pelo valor aqui dele, né, que é o tempo retardado, né, que vem daqui, tá certo? Que é o t menos esse tempo de viagem com a velocidade da luz entre o ponto da fonte, R', e o ponto de observação, R. E o resto tudo fica como está, né? Aqui tem esse denominador, né, então, esse resultado aqui é um pouco parecido com o resultado da eletrostática, né? O potencial escalar ele cai com a distância, o efeito da fonte aqui em R' cai com a distância, como está aqui, como na eletrostática era também verdade. O que difere do resultado da eletrostática é que aqui eu não estou pegando o ρ em ρ constante no tempo, o meu ρ está variando no tempo, e aqui no calibre de Lorentz, o potencial escalar vai depender do ρ retardado, o ρ determinado nesse instante, t' retardado aqui, tá certo? Então, vamos explorar isso um pouco mais, mas antes deixa eu só chamar a atenção que esse resultado aqui ele satisfaz, né, aquela simetria de isotropia, né, de equivalência entre todas as direções de propagação, né, porque, de fato, como a gente já esperava, ele só depende do módulo de R menos R', ele não depende da direção da posição relativa. Então, tanto faz eu propagar desse ponto R' para R ou da R' para um outro ponto R a uma mesma distância, mas ao longo de uma direção diferente. Eu tenho
essa propriedade de isotropia, de equivalência entre todas as direções espaciais satisfeitas, porque eu estou aqui com a função de Green no espaço livre, né? Então, além da simetria de translação espacial e da simetria de translação temporal, né, que está ligado ao fato de só depender de T menos T' e R menos R', ele não pode depender da direção de R menos R', isso é o que a gente chama de isotropia, né? Então, ela é satisfeita como a gente esperava. Então, está aqui de novo o resultado, né? Então, aqui eu estou apresentando um diagrama temporal aqui para a gente consolidar bem esse resultado, né? Eu estou calculando o potencial aqui no tempo t, em termos do que eu tinha no passado e do efeito das fontes que aconteceram anteriormente a t, né? A causalidade impede que alguma coisa que aconteça após t afete o que acontece aqui no tempo t, tá certo? Mas aqui na eletrodinâmica, né, essa conexão causal ela acontece de uma maneira bem específica, né? Então, se eu estou interessado aqui, né, no potencial no tempo t ou no campo no tempo t, numa certa posição r, o tempo t' que eu vou considerar, né, para cada posição r' é um tempo t' bem específico, é um tempo t' anterior a t de um certo tanto, de uma certa quantidade bem específica, que é justamente esse atraso aqui devido à velocidade de propagação da luz. Então, eu vou pegar, para cada posição da fonte, eu vou pegar um t' dado por essa expressão aqui, que é a expressão do tempo retardado, né? Então, o potencial aqui vai levar em conta esses t', né? Para cada r' diferente, eu vou ter um t' diferente. Porque esse tempo retardado depende da distância, né? Então, se eu tenho um ponto r' mais distante, ele vai estar mais recuado no passado, né? Isso a gente pode representar de uma maneira bastante conveniente, né? Nesse tipo de diagrama, que a gente chama de diagrama de espaço-tempo, em que a gente representa tanto a coordenada espacial como a temporal no mesmo diagrama, né? A gente, às vezes, faz uns desenhos aqui só espaciais, né? E, às vezes, também faz um desenho só representando o eixo do tempo, né? Mas aqui é muito conveniente a gente representar os dois simultaneamente, né? Porque esse tempo em que eu vou capturar aqui o efeito da perturbação da densidade de carga é um tempo que depende da posição, que depende desse R'. Então, eles vão estar amarrados, né? Então, é interessante representar esse diagrama do espaço-tempo, que eu represento o tempo no eixo vertical e posição no eixo horizontal. O único defeito aqui é que é claro que eu não posso representar o espaço real tridimensional, né? Porque aí esse diagrama de espaço-tempo seria quadridimensional, não daria para desenhar, né? Então, eu represento aqui só como se eu só tivesse uma dimensão espacial, mas aí eu posso imaginar na minha cabeça como é que fica em 3 dimensões, né? O que muda em 3 dimensões. Vamos imaginar, então, que só tem essa dimensão espacial aqui, em vez de ter as 3 dimensões espaciais, né? E aí, olha, o que eu estou representando nesse diagrama? Eu estou representando aqui pelo ponto preto o ponto que representa a posição e o tempo em que eu meço, né, o campo. Então, é a posição e o tempo em que eu estou interessado em determinar o potencial escalar. Eu quero o potencial escalar nesse ponto R, no tempo t, que é esse ponto preto aqui do diagrama do espaço-tempo. Um dado t e um dado x, né? Aqui, como eu estou em uma dimensão, é só um x, né? Repara que no diagrama do tempo, né, para ele ficar com a mesma dimensão do outro eixo, que é a dimensão de comprimento, né, medida em metros no sistema internacional, eu pego os valores de tempo e multiplico pela velocidade da luz, simplesmente para... É como se eu estivesse medindo, né, esse tempo em metros, né, tá certo? Então, é só uma maneira de medir a passagem do tempo, multiplicando o tempo pela velocidade da luz para ficar com a mesma dimensão que eu tenho aqui. Isso é muito conveniente, né? Então, o ponto preto é o ponto em que eu meço, é o ponto do espaço em que eu meço, e naquele instante de tempo t, né? Então, o que eu digo é o evento no espaço-tempo que eu estou interessado. É o evento de observação do campo, é esse ponto preto aqui.
Bom, se eu quero o campo aqui, né, o que me diz essa expressão? Ela me diz que esse ponto aqui, essa medida aqui, esse evento aqui de medir nesse ponto do espaço-tempo, vai capturar o valor da fonte num tempo anterior telinha, que está amarrado com a posição da fonte que eu estou levando em conta, né? Tá certo? Então, o valor x', a fonte que está na posição x', vai contribuir, né, para o campo aqui, nesse ponto do espaço-tempo, num tempo t' tal que a t menos t', né, vezes c, tá certo? E c, t menos t' é esse intervalo aqui nesse eixo vertical, né? Esse intervalo aqui, né, essa fórmula aqui está me dizendo que esse intervalo tem que ser igual a esse, tá certo? Isso quer dizer que esse ponto ele vai ser obtido aqui, ó, na bissetriz, né? Nessa reta que formam um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal, com o eixo espacial. Tá certo? A condição de retardamento se traduz, então, que nesse seguinte fato, ó, se eu quero saber a contribuição da fonte que está na posição x', não vai ser nesse tempo aqui, ó. Acho que vale a pena até eu usar um pouco aqui as anotações, né? Vamos ver aqui se aparece. Eu consigo aqui anotar. Para a gente fazer uma discussão aqui mais. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Se a gente está interessado, estou querendo medir, né, o campo nessa posição x no tempo t. Quero saber, ó, qual vai ser a contribuição da fonte que está nessa posição x'. Em que instante ela vai contribuir para mim? Ela vai contribuir nesse instante t' aqui em que eu faço a interseção, né, entre essa reta vertical e essa reta aqui, que é uma reta que está a um ângulo, né, de π/4, 45 graus, né, tá certo? Em relação à reta horizontal. Por quê? Porque é justamente essa interseção que me dá essa condição de retardamento, né? Esse ponto aqui que vai satisfazer, é esse ponto que vai determinar o tempo t' retardado, que satisfaz essa equação aqui que traduz o retardamento, né? É quando esse comprimento, né, é igual a esse. Aí eu tenho um triângulo retângulo, né, com um ângulo aqui, um triângulo retângulo que é isósceles, né? Então, esse ângulo aqui é π/4. Então, o instante de tempo, né, vai ser determinado por esse ponto aqui, né, se eu estou interessado na contribuição do x', né? Isso define o que a gente chama de um cone de luz, né? Agora, se eu imaginar que, na verdade, eu não estou em uma dimensão espacial, mas eu tenho 3 dimensões espaciais. Vamos imaginar, inicialmente, que eu tenho 2 dimensões espaciais, né? Então, eu vou definir se eu tivesse 2 dimensões espaciais, né, em vez de ter só essas 2 retas, porque eu teria, né, mais uma dimensão espacial, né, perpendicular aqui a esse desenho, por exemplo, e isso ia definir uma condição que ia envolver um cone, né? Um cone nesse espaço-tempo tridimensional, se eu tiver 2 dimensões espaciais, né? Vou tentar desenhar esse cone aqui. Eu teria um cone, assim, né? Se eu estou no espaço-tempo tridimensional, eu tenho no espaço-tempo... Se eu tenho no espaço tridimensional, no espaço-tempo quadridimensional, eu teria o que eu chamo de um hipercone, que é definido por essa condição. Essa condição aqui, né, define, né, repara que isso aqui é um vetor no espaço tridimensional, né?
Isso aqui definiria, então, um hipercone nesse espaço-tempo, tá certo? E o que uma outra maneira de olhar esse hipercone é o seguinte, olha, se eu tenho aqui uma perturbação que acontece no tempo t' e na posição x', que posições e em que tempos ela pode afetar no futuro? Ela vai afetar eventos que estão na superfície desse hipercone no espaço-tempo tridimensional. Aqui, em uma dimensão espacial, né, o que eu faço aqui, na posição t', na posição x', né, vai viajar com a velocidade da luz, e viajar na velocidade da luz significa viajar sobre essa reta, né? Ou, mais geralmente significa, no caso tridimensional, viajar na superfície desse hipercone. Então, ele viaja aqui ao longo dessa reta e afetando, né? Vai afetando essas posições aqui em tempos sucessivamente cada vez mais distantes no futuro, quanto mais distante o meu ponto estiver, né? Então, a perturbação que eu faço aqui, né, propaga ao longo dessa reta aqui, né, ou mais geralmente na superfície do hipercone, né? Ele vai afetando, né? Então, é como se eu tivesse aqui, né, um efeito mesmo de propagar uma onda com a velocidade da luz. É isso que está acontecendo, né? Eu faço uma perturbação, é como puxar uma pontinha de uma corda vibrante, isso vai tendo um efeito sobre os pontos mais distantes da corda, à medida que o tempo passa, essa perturbação viaja com essa velocidade de propagação da onda na corda. Aqui, a velocidade de propagação é a velocidade da luz, né, no vácuo. Então, ela vai afetando esses pontos aqui do espaço-tempo, cada vez mais distantes, né, à medida que o tempo vai passando, né? É isso que essa condição de retardamento define. Ela define, então, que a conexão causal eletrodinâmica se dá na superfície desse cone de luz, que a gente chama, né? Que é definido por essa condição aqui, que é o que define, né? Que é uma maneira geométrica de representar essa condição aqui de retardamento. Vamos continuar aqui. Então, mais geralmente, né, eu posso ter outros tipos de conexão causal no interior do meu cone de luz. Por exemplo, se ao invés de disparar a luz aqui desse ponto nesse instante, né, ele vai percorrer aqui a superfície do cone de luz, eu posso aqui nesse instante, nessa posição, disparar um projétil, né, um projétil que vai ter uma velocidade menor do que a velocidade da luz, então ele vai afetar, ele vai ter uma trajetória no espaço-tempo, né, o que a gente chama de linha de universo, né? Isso aqui é simplesmente uma maneira de representar a posição em função do tempo, né? Como a velocidade é menor do que a velocidade da luz, ele vai estar aqui no interior do cone, né? Então, eu posso ter conexão causal entre pontos no interior do cone, mas eu não posso ter conexão causal com um ponto aqui que está fora do meu cone de luz, ou seja, um ponto no espaço-tempo que está muito distante espacialmente e muito próximo temporalmente, que para conectá-los, né, eu teria que propagar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz, e isso não é permitido pela teoria da relatividade, porque esses dois eventos, o ordenamento temporal dele, né, aqui eu estou no referencial em que esse preto vem depois do vermelho, né, porque é um tempo maior do que o tempo do vermelho. Mas isso é num referencial específico. Se eu mudo para vai ter referenciais em que esse ordenamento temporal é distinto, é ao contrário. Esse evento preto acontece antes do vermelho. Isso quer dizer, então, que não pode ter conexão causal entre eles. Eles estão muito distantes e espacialmente muito próximos temporalmente para ter uma conexão causal. A teoria da relatividade restrita me diz que eu só posso ter conexão causal na superfície e no interior do cone de luz. O ordenamento temporal, nesse caso, é absoluto. Todo mundo vai concordar que esse evento aqui, por exemplo, é posterior a esse evento vermelho. A mesma coisa para esse aqui. Todo mundo vai concordar que esse evento preto é posterior ao evento vermelho. Então, eu tenho um ordenamento temporal absoluto nesse caso. Todos os referenciais estão em acordo, são unânimes em dizer que esse evento aqui é posterior a esse, e por isso eu posso ter conexão causal, né? Porque a conexão causal só pode se dar entre eventos que estão ordenados temporalmente. A consequência tem que ser sempre posterior à causa, né?
E isso tem que ser uma coisa absoluta, independente de referencial. Isso acontece no interior e na superfície da cônjuge de luz. Isso não acontece quando eu saio do cônjuge de luz no exterior do cônjuge de luz. Ok? Então, essa conexão causal que a gente tem aqui é a conexão causal que está de acordo com a teoria da relatividade restrita entre dois eventos, esse que está aqui e esse que está aqui, que estão ordenados temporalmente da mesma forma, né, independente do referencial inercial que eu escolho. Ao passo que um evento uma conexão entre esses dois aqui iria violar a causalidade, porque aí existia um referencial para o qual esse preto estaria acontecendo antes do vermelho, tá certo? Isso não pode. Então, essa condição de causalidade relativística ela é mais restritiva, né, do que a condição da causalidade pré-relativística. A causalidade pré-relativística é simplesmente dizer que a consequência tem que vir depois da causa, né? Mas, na teoria da relatividade, como o ordenamento temporal é relativo, né, a condição de causalidade é mais forte. É dizer o seguinte, a consequência tem que vir depois da causa para qualquer referencial inercial, e isso exclui conexão causal entre esses dois eventos aqui. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Tenho que... Vamos passar para o próximo slide, né? Então, vamos aqui para simplificar um pouco a discussão. Supor que aquele potencial que eu tinha lá no passado remoto, o potencial input, né, inicial, é nulo, né? Que eu não tinha nada antes de eu ligar as minhas fontes e passar a gerar algum campo, né? Então, eu não tinha um campo anterior a isso. Esse campo no passado remoto é nulo. Então, o meu potencial é simplesmente dado por essa expressão, né? Aqui que a gente tem, né? A densidade de carga calculada no tempo retardado, né? E esse tempo retardado é diferente para cada posição da fonte, diferente, isso é importante a gente chamar a atenção, né? Que esse T' é uma função da minha variável de integração. Se eu pego esse ponto R' aqui, eu vou ter um certo T'. Se eu pego um outro ponto da fonte, eu vou ter um outro T' mais distante no passado, porque essa distância entre R duas linhas e R é maior, quer dizer, módulo de R menos R duas linhas é maior, essa distância é maior do que essa aqui. Então, repara que o que acontece aqui na posição R no tempo T depende do que aconteceu com a fonte extensa em momentos diferentes, né? Então, é uma coisa curiosa, tá certo? Eu vou pegar o efeito da fonte aqui dessa pedaço da fonte aqui no tempo mais próximo de mim, e desse pedaço da fonte mais distante, eu vou contabilizá-la num tempo mais distante no passado, né? Nada disso, né, é relevante se eu estou considerando o caso de uma fonte constante, que não dependa do tempo, né? Aí eu posso ignorar a dependência temporal aqui, né, todas essas complicações devidas ao retardamento, e eu obtenho o resultado lá, né, colombiano, né, bem conhecido, né, da eletrostática, é um caso particular que é importante verificar, né? Se eu não tenho a dependência temporal aqui, eu tenho o resultado eletrostático. Inclusive, a gente vê aqui por que eu tenho que ter um sobre distância aqui, né? Senão, eu não iria recuperar a eletrostática. E é razoável que tenha esse decaimento com um sobre distância aqui para o potencial. Ok. Então, eu recupero a eletrostática, essa é uma boa verificação. E agora, vamos, então, para seguir em frente, fazer um último resultado aqui, que é muito importante, né, do ponto de vista das discussões físicas e das aplicações. Tá? A gente não vai ficar contente em parar aqui na função de Green como função de posição e tempo, porque tem uma outra função de Green, que é essa aqui, né, que é a função de Green no regime de frequência, que é extremamente importante, talvez até mais do que essa aqui no regime temporal,
para as aplicações e para a discussão física. É a função de Green no regime de frequência e no regime de posição no espaço real, né? Então, eu estou usando aqui, repara, letras caligráficas, quando eu tenho a variável K em vez de variável R, né? E letra não caligráfica para quando eu guardo a variável posição real no espaço real, né? A variável R aqui. Só que aqui eu estou, em vez de ter o tempo, eu vou ter a frequência. Então, eu acrescentei esse til aqui, né? Para diferenciar essa quantidade aqui, que é a função de Green em frequência dessa. Então, o que eu vou fazer aqui? O que significa essa seta? Essa seta é simplesmente tomar uma transformada de Fourier para passar do tempo para a frequência, né? Então, vou tomar essa integral aqui da transformada de Fourier, que define a transformada de Fourier em frequência, né? Tomar a transformada de Fourier sobre a variável temporal para passar para a frequência. Aí é bem fácil fazer essa integral, né? Porque essa função aqui, na verdade, não é uma função, é uma distribuição, é a delta de Dirac, né? Quando eu substituo aqui a minha função de Green, que é uma delta de Dirac, o que eu vou fazer é dizer que esse tal aqui, né, que é o T menos T', né, é a distância sobre C. Então, esse tal aqui eu vou poder substituir por Rzão sobre C, pela distância dividido pela velocidade da luz. Então, estou fazendo isso aqui, né? Estou substituindo a minha expressão para a função de Green retardada aqui, né? Na integral que executa, né, a transformação de Fourier, a transformada de Fourier. E aí, onde tem o tal, eu vou trocar pela distância sobre C, é isso que eu estou fazendo aqui, né? E esse Rzão aqui, bom, ele não permanece inalterado. Então, eu tenho essa função de Green, que tem um significado físico extremamente importante, é a função de Green no regime de frequência, né? Porque ele está representando uma onda esférica emergente. Quando eu defino uma frequência, é isso que eu estou fazendo aqui, né? Quando eu tomo a transformada de Fourier, eu estou falando da função de Green numa frequência específica, num certo ômega. Ao definir uma frequência, eu defino um certo comprimento de onda. Esse comprimento de onda é 2πc sobre ômega. E a onda que aparece aí com esse comprimento de onda, né, associado a essa frequência ômega, dada pela relação de dispersão lá, né, com a velocidade da luz, essa onda é uma onda que tem essa geometria esférica. Ela não é uma onda plana, é uma onda esférica. Por que é uma onda esférica? Porque a função de Green é a minha solução quando eu tenho uma fonte pontual. Ora, uma fonte pontual ela vai produzir uma onda esférica, né? Como uma fonte pontual de luz produz uma onda de luz esférica, certo? Por que eu digo que isso é uma onda esférica? Ela é uma onda esférica porque a superfície em que a fase é constante, né? Não é um plano, é uma superfície esférica, a superfície Rzão constante. Para todos os pontos do espaço associados a um dado Rzão, isso define uma superfície esférica, porque R é uma distância, né? É a distância até o ponto da fonte, né? A fase, que é o argumento aqui da exponencial, é a mesma, né? Então, a superfície de fase constante, fase é isso que está aqui, né? É uma superfície esférica, tá certo? Então, tem uma fase constante nessa superfície esférica e eu tenho uma amplitude que, quando eu pego esferas de raio cada vez maior, né, não só a fase muda, mas a amplitude muda também. A amplitude decai com essa distância, decai com 1 sobre a distância. Então, o fato de ter uma superfície esférica é a propriedade de isotropia, né? É o fato de que essa função de Green aqui não depende da direção de R, ela só depende do módulo de R, né? Não tem nem nada aqui que dependa da direção do R, como não pode ter por causa daquela propriedade de isotropia que a gente já comentou, né? Isso aqui é uma função periódica, é um cosseno mais seno, né? Que tem uma certa periodicidade espacial que define o comprimento de onda, lambda, né? Quando é que esse cara vai se repetir? É quando esse R variar de 2πc sobre ômega, né? Se eu substituo esse R aqui, troco R por R mais lambda dado por isso, o que vai acontecer? Se C sobre ômega vai cancelar o ômega sobre C aqui, e vai sobrar um 2π. Então, vou ter 2πi. E elevado a 2πi é 1. Então, claramente, essa função ela não muda quando eu troco R por R mais lambda, ou R mais 2 lambda, ou R mais 3 lambda. Ou seja,
eu tenho uma periodicidade, do ponto de vista da fase, com esse período espacial lambda, né? que é a expressão que eu esperaria mesmo para o comprimento de onda de uma onda com frequência angular ômega e velocidade c. Né? É aquela relação conhecida entre frequência e comprimento de onda de uma onda, né? Que se propaga com uma certa velocidade. Quando eu falo em periodicidade, eu tenho que tomar um certo cuidado, porque essa minha onda esférica ela é periódica no sentido da fase, né? Ser reproduzida periodicamente. Mas eu tenho que lembrar que essa função, a rigor, não é uma função periódica, porque quando eu troco R por R mais lambda, embora a fase continue a mesma, né, a amplitude vai ser diferente. Né? A amplitude cai. Quando eu troco R por R mais lambda, eu não reproduzo a mesma amplitude. Né? Esse denominador não é uma função periódica com um período lambda. Essa amplitude ela vai caindo monotonicamente, à medida que eu vou me afastando. É isso que eu espero de uma onda esférica, como a gente vai discutir. Uma onda esférica, à medida que o raio vai se abrindo, né, a amplitude tem que decair por conservação de energia, né, porque eu vou ter uma energia distribuída sobre uma superfície maior, tá certo? Essa superfície, a área, ela vai com raio ao quadrado, cresce com raio ao quadrado, né? Então, a intensidade vai ter que cair com 1 sobre raio ao quadrado. A amplitude vai cair com 1 sobre a distância. Então, é isso que eu espero obter aqui. Então, um pouco aqui, talvez, de discussão sobre o que é amplitude e fase. Né? Acho que vale a pena a gente relembrar essas propriedades. Vamos discutir isso aqui nesse contexto aqui dessa figura que ilustra melhor essas coisas que a gente está discutindo. Né? Então, o que essa função de Green representa é o seguinte: imagina que nessa posição R', né, a função de Green é a solução quando eu tenho uma fonte pontual. Mas aqui é a função de Green no regime de frequência. Então, imagina que essa minha fonte pontual ela oscila com uma frequência ômega bem determinada, uma oscilação senoidal aqui nesse ponto. Né? O que isso vai produzir? Isso vai produzir uma série de ondas, de frentes de onda esféricas, né, separadas por esse comprimento de onda lambda igual a 2πc sobre ômega. Aqui eu desenhei só 3 dessas frentes de onda, né? Mas tem infinitas frentes de onda, tá certo? Para aqui para dentro e lá para fora também. Né? Se eu estou oscilando desde sempre ali, eu tenho aquelas infinitas frentes de onda separadas por lambda. O que representa cada superfície dessa aqui que eu estou desenhando? É uma superfície em que a fase é constante. O que quer dizer a fase ser constante? Significa que eu estou num dado momento da minha oscilação. Né? Eu tenho um sinal periódico, estou lá em cima, venho para baixo, volto para cima, venho para baixo. A fase é o momento em que eu estou nessa oscilação. Dizer que a fase aqui nessa superfície esférica é a mesma para todo mundo é que está todo mundo no mesmo momento da oscilação. Por exemplo, aqui está todo mundo lá no máximo. Né? Então, se está todo mundo no máximo aqui nessa superfície esférica, nessa outra aqui, separada de lambda, também vai estar todo mundo no máximo. Só que o valor do máximo aqui dessa superfície esférica de raio maior não é o mesmo máximo desse pessoal que está mais pertinho, porque aí entra a questão da amplitude. Né? Em cada posição aqui, eu estou oscilando ao longo do tempo uma amplitude que vai caindo à medida que eu vou me afastando. A amplitude aqui é menor do que a amplitude aqui, né? Mas a fase é a mesma. Então, eu tenho um ponto mais distante, eu estou oscilando com uma amplitude menor, né? Tá certo? Mas aqui, né, eu tenho a mesma fase do que eu tenho aqui e a mesma fase que eu tenho aqui, mas as amplitudes são diferentes. Então, vamos agora tentar fazer olhar como eu emprego, né, essa função de Green, né? Essa função de Green no regime de frequência. Né? Em que tipo de situação eu vou utilizar esse resultado? A gente vai utilizar bastante esse resultado aqui para a função de Green em frequência. Né? O que a gente tinha escrito antes era a função de Green no regime do tempo, e aqui era a expressão, né? Que é a maneira como eu utilizo a função de Green para obter a minha solução, né?
Uma vez que eu tenho a função de Green, basta eu calcular essa integral de convolução aqui para obter a minha solução para o potencial, né? Essa expressão, isso eu já tinha comentado lá na aula passada, é uma convolução temporal, e como é uma convolução temporal, quando eu tomo uma transformada de Fourier, isso vai dar origem a um produto, né? O produto da transformada de Fourier do ρ de T', que é o ρ de ômega, vezes a transformada de Fourier do G de tal, que é esse nosso amigo G de ômega que eu acabei de obter, tá certo? Então, pelo teorema da convolução, quando eu tomo a transformada de Fourier aqui dessa equação, ambos os lados dessa equação, eu tenho o potencial no regime de frequência escrito como esse produto aqui. Aqui ainda aparece uma convolução, mas é só a convolução espacial agora, né? Eu tenho esse ômega, o mesmo ômega aparecendo aqui e aqui, né? Isso eu já tinha comentado. Isso significa o seguinte, que a frequência aqui da minha resposta, a frequência do meu potencial, vai ser a mesma frequência que eu tenho na perturbação, né? E o que comanda, o quão grande vai ser essa resposta, é essa minha função de Green que eu acabei de determinar aqui, que é essa onda esférica emergente, né? Então, vamos empregar isso aqui. Estou de novo escrevendo essa mesma expressão, né? E a minha função de Green eu sei que é isso aqui. Então, eu só substituo, né, essa minha função de Green aqui nessa expressão. E essa expressão final tem uma interpretação, né, em termos de superposição de interferência de ondas esféricas, né, que emergem de várias posições R' diferentes, né? Para cada R' diferente, isso aqui é uma onda esférica que emerge de R', para cada um desses R', com essa onda esférica, né? Com essa fase aqui, essa amplitude que decai com a distância, e com a amplitude que é proporcional ao valor da fonte naquela posição R'. Então, aqui eu tenho, por exemplo, esse ponto R', que vai estar, então, eu vou ter emergindo dali, né, uma onda esférica, que vai chegar nesse ponto R, e vai interferir, quer dizer, vai se somar a uma outra onda que vem daqui, por exemplo, né? Esférica também, mas que tem como centro, né, de emissão essa outra posição onde tem densidade de carga, né? E eu vou ter que superpor essas duas, mas não são só duas, né? Eu tenho uma soma no limite do contínuo, eu tenho então uma integral sobre todas essas minhas fontes. Então vou ter que integrar, vou ter que fazer uma superposição que a gente chama de interferência, né? Porque para lembrar que eu estou num contexto aqui de física ondulatória, eu faço essa interferência de todas as ondas emitidas por todos os pedacinhos da minha fonte extensa, né? Então, essa superposição, essa soma é essa integral aqui sobre R', né? Das ondas esféricas. Vamos, então, consolidar bem, né? Então, eu tenho essas fases, né? E as fases são diferentes aqui, porque as distâncias propagadas são diferentes. Quando eu vou daqui para cá, eu tenho uma certa fase diferente dessa, porque a distância é diferente. Então, eu posso ter interferência construtiva, destrutiva, né? E vou ter um problema de interferência aí complicado. E eu tenho essas amplitudes, né, que decaem com a distância, mas que dependem também do valor da perturbação, o valor da densidade de carga em cada ponto. Vamos aqui para simplificar, né? Supor que eu não tinha potencial nenhum no passado remoto, né? Então, o potencial que eu vou ter ali vai ser só o efeito das fontes, né? Tá bom? Não tinha nada no passado para somar. Vamos fazer o caso, só para checar se isso aqui está fazendo sentido ainda, vou de novo usar a eletrostática para verificar se essa expressão faz sentido. Como é que é o limite eletrostático, né, nesse caso aqui? O limite eletrostático quer dizer, de novo, né, que a densidade de carga não depende do tempo. O que significa isso no regime de frequência? Quando eu tenho uma função constante, tomo a transformada de Fourier, lembra que a gente comentou sobre a representação integral da delta, né? Nesse caso, quando esse cara é constante, a transformada de Fourier vai ser um pico infinitamente estreito, que é a minha delta, né? Então, eu vou ter a integral em dt de elevado a i ômega t, esse cara cai para fora da integral, que vai ser 2π delta de ômega. O que significa isso? Significa que eu só tenho uma única frequência, que é a frequência nula, né? Dizer que o cara é constante significa dizer que a minha decomposição em Fourier é só
uma delta em frequência nula. Só tem frequência nula. Minha única componente de Fourier é a frequência zero. Ora, se eu só tenho a frequência zero, aí eu não tenho mais fator de fase, né? Porque aí quando eu substituir essa expressão com essa delta de ômega aqui dentro, eu vou trocar esse ômega por zero. Dizer então, dizer que está na situação estática é a mesma coisa que dizer que ômega é zero, tá certo? E aí eu não tenho mais essa imagem de onda, né? E é razoável. Na eletrostática eu não posso falar de onda, não faz sentido. De fato, essa fase aqui desaparece, né? Quando eu tomo ômega igual a zero. E aí o meu resultado, né, para o meu φ, esse cara aqui fica 1, né? A fase é zero, então a exponencial é 1. E eu recupero novamente o resultado da eletrostática, né? No regime de frequência, o meu φ de ômega vai ser proporcional a uma delta de ômega, o que significa, se eu tomar a transformada de Fourier inversa, que ele é constante, como deve ser, e é dado pela expressão lá conhecida da eletrostática. Então, essa é mais uma verificação que a gente pode fazer, né? Ok. Então, vamos agora voltar para essa expressão novamente, né? Vamos usar ela, em vez de usar ela nesse regime estático, que não tem muita graça, né? Vamos usar numa situação mais importante, interessante, que é quando eu tenho uma fonte oscilando com uma certa frequência que eu vou chamar de ômega zero. Aqui, por enquanto, eu vou usar uma letra diferente da letra ômega, porque essa letra ômega aqui representa uma variável de Fourier genérica. Aqui eu estou dizendo que não, olha, a minha fonte ela oscila com 10 Hz, tá bom? Ou então, para dar um exemplo mais interessante, digamos que ela oscile com 3 GHz. Isso é a frequência lá para emitir micro-onda, tá? Então, digamos que então eu tenho uma fonte que está lá numa certa frequência que eu determino no meu dispositivo, lá nos meus circuitos, né? E eu tenho uma corrente, então, que oscila senoidalmente com a frequência ômega zero, digamos, 3 GHz. Tá bom? Isso significa que a minha densidade de carga vai ser dessa forma, vai ter essa exponencial aqui complexa, né? E quando eu tomo a transformada de Fourier agora, em vez de ter delta de ômega, eu vou ter delta de ômega menos ômega zero, né? Ou seja, quando eu tenho uma fonte dessa forma, né, que é senoidal, mas na notação complexa, né, que é conveniente, em vez de escrever cosseno de ômega zero t, eu escrevo assim, para ter uma única componente de Fourier, porque se eu escrever cosseno de ômega zero t, eu vou ter duas componentes de Fourier, né, pela questão da realidade, que é mais ômega zero e menos ômega zero. Então, para simplificar mais, a gente costuma usar o que a gente chama de notação complexa, né, que em vez de usar cosseno de ômega zero t, é usar a exponencial complexa, né, e elevado a menos i ômega zero t, como a gente está representando aqui, quando a gente quer falar de uma fonte, de uma densidade de carga ou densidade de corrente senoidal, né, com uma certa frequência ômega zero. Isso quer dizer que eu só tenho uma componente de Fourier, né? Quer dizer que o meu ρ de ômega é uma delta em ômega zero, não é mais uma delta em ômega igual a zero, mas em ômega igual a essa frequência aqui, que não é mais nula, né? E o resto é parecido com o slide anterior. Então, eu substituo agora nessa expressão, né, essa delta de ômega menos ômega zero. E esse cara aqui, que está multiplicando a delta, eu posso, se eu quiser, trocar esse ômega por ômega zero aqui. Tá? Eu tenho o direito de fazer isso, porque eu sei que esse cara aqui se anula para ômega diferente de ômega zero. Então, eu sei que esse cara aqui, uma vez que esse cara é proporcional a essa delta de ômega menos ômega zero, eu sei já antemão que isso aqui vai ser zero, exceto se o ômega for igual a ômega zero. Então, eu já posso vir aqui nessa exponencial e trocar ômega por ômega zero. Então, é só fazer essa pequena substituição, né? E aí eu posso tomar a transformada de Fourier inversa para passar para o regime do tempo. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui um elevado a menos i ômega zero t, mas eu tenho também esse fator de fase aqui, né, que vem lá da fase da onda esférica. Então, isso está mostrando de maneira mais explícita aquilo que eu já tinha falado antes, que o meu potencial, e, portanto, os campos também, né, que vão ser derivados do potencial, ele oscila com a mesma frequência ômega zero da fonte. Tá certo? Isso é a questão da linearidade, que é muito importante. Ou seja,
a dependência temporal do potencial é a mesma da fonte. É 1 elevado a menos em ômega 0 t também, tá vendo? Está aqui, ó, esse t vezes esse ômega 0, esse menos. Mesma frequência da fonte, tá certo? E tem uma fase extra aqui, essa fase extra eu posso entender em termos do tempo retardado, né? Que eu posso colocar, eu posso rearranjar isso e escrever isso assim, dessa forma, em termos desse tempo retardado que eu estava chamando de telinha antes, né? Tá certo? Ok. Então, uma outra maneira de pensar isso, né, é que eu tenho uma onda esférica, né, que emerge, né, dessa minha posição. Vamos até mostrar de novo. Né? Isso aqui é uma onda esférica que está emergindo de R', né, com esse comprimento de onda 2πc sobre ômega 0. Né? Então, à medida que o tempo passa, qual é agora a superfície de fase constante? É uma superfície, qual é os valores de R em que isso aqui é constante? É uma superfície esférica que está abrindo. Então, essa onda esférica que aparece aqui da função de Green é uma onda esférica que diverge, né? Que abre à medida que o tempo passa. É isso que essa expressão está mostrando. À medida que o tempo vai passando, para esse cara ficar constante, eu tenho que pegar um módulo de R menos R' cada vez maior, né? Tá certo? Para ir acompanhando o valor daquela fase. Se eu quero fixar esse valor da fase aqui à medida que o tempo passa, o aumento, o incremento do tempo tem que ser compensado pelo aumento dessa distância. Então, a fase, num dado instante, eu tenho um certo valor de fase nessa superfície. Vamos voltar aqui um pouquinho. Num certo instante do tempo, eu tenho um certo valor de fase, né? O valor desse argumento da exponencial nessa superfície esférica aqui. Para um tempo posterior, vai estar um pouco mais aberto, né? Eu vou ter que incrementar, porque eu incrementei o tempo, vou ter que aumentar a distância. Então, essa é uma onda esférica que vai abrindo à medida que o tempo passa. Bom, a gente já está meio que se aproximando do final da aula. Aqui, deixa eu comentar, então, sobre... aqui a gente tem comentado bastante sobre o potencial escalar, mas a gente também pode obter o potencial vetor, né, que vai ser útil para a gente na próxima aula. O potencial vetor ele satisfaz a mesma equação que o potencial escalar, só que, em vez de aparecer o ρ como termo de fonte, aparece a densidade de corrente. Então, a expressão para o potencial vetor é a mesma expressão que eu tenho para o potencial escalar, basta eu trocar o ρ pela densidade de corrente, basta eu trocar a densidade de carga pela densidade de corrente. Né? Então, é a mesma expressão matemática, porque é a mesma equação diferencial. Né? Então, essa função de Green retardada, quando eu tenho, me permite obter, né, a potencial escalar e potencial vetor, quando eu tenho uma fonte com uma frequência bem definida, ômega 0, né? Tá certo? Então, ela fica escrita aqui, no fundo, em termos daquela função de Green no regime de frequência. Isso aqui é interessante para chamar a atenção disso, né? Quando a gente escreve usa essa notação complexa para uma fonte com uma frequência bem definida, no fundo, é uma maneira disfarçada, né, de estar trabalhando no regime de frequência. Tá? No fundo, é uma maneira de estar optando por descrever tudo no regime de frequência. Né? Porque o resultado é mais geral do que isso aqui. Né? O resultado, na verdade, você está vendo aqui o efeito de uma dada componente de Fourier. Mas eu não preciso ter uma componente de Fourier única. Né? No fundo, essa expressão que está aqui e aqui é a expressão que eu tenho lá quando eu estou no regime de frequência. Né? Se você for comparar, né, isso que eu tenho aqui com aquelas expressões que a gente tinha aqui, ó, né? Essa aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Está com uma frequência bem definida, é a mesma coisa que está trabalhando no regime de frequência. Né? Tá certo? É uma maneira disfarçada de usar Fourier sem falar que está usando Fourier, né, em frequência. Ok, então tem essas expressões aqui. E aqui, de novo, eu estou mostrando aquela interpretação, né, para cada pontozinho da fonte, né, eu tenho essas frentes de onda, né, que tem a mesma fase, né,
quando eu pego uma diferença de raio de lambda igual a 2πc sobre ômega zero. Aqui não estou chamando mais de lambda, né? Antes eu tinha lambda igual a 2πc sobre ômega. Como aqui eu estou falando, usando essa notação ômega zero, é lambda zero, né? Então, tem essas ondas que emergem aqui dessa posição com esse comprimento de onda, né? Ondas divergentes, né? Que estão com esse comprimento de onda. Mas isso é um ponto, né? Eu tenho outro ponto, que também vai ter ondas ali divergentes com o mesmo comprimento de onda, né? Porque todo mundo aqui oscila com a mesma frequência, então está todo mundo emitindo com esse mesmo comprimento de onda. Então, esse espaçamento aqui é o mesmo que eu tenho aqui. A amplitude é diferente. A fase com que ele chega nesse ponto é diferente, porque essa distância propagada é diferente, né? Essa distância aqui é diferente dessa outra aqui. E aí eu vou ter que fazer a superposição. Esse é o significado dessas integrais, né? É uma superposição de ondas que chegam aqui nessa posição R, né? Com fases diferentes que vão depender do R'. Essa fase aqui claramente depende do R'. Para cada R' diferente, para cada posição da fonte diferente, eu tenho uma fase diferente. Então, é uma superposição ondulatória complicada, né? Aí tem um caso particularmente simples, né? Que eu vou começar discutindo aqui, nessa aula de hoje, e vou elaborar mais na aula que vem, mas deixa eu só iniciar essa discussão, né? Tem uma situação que é relativamente comum, né, que pode acontecer e que permite simplificar bastante o resultado, permite simplificar bastante a discussão, né? Por que esse problema é complicado? Vamos voltar aqui, né? Esse problema é complicado para uma fonte extensa, porque eu tenho pontos diferentes da fonte, né, que vão produzir ondas, que vão superpor, que vão chegar aqui nessa posição com fases diferentes, tá certo? Mas, se a minha fonte for pequenininha, tá certo? Vamos reduzir a minha fonte, imaginar que eu tenho uma antena, por exemplo, muito pequenininha. Aí, se ela é bem pequenininha, essa natureza extensa dela não vai me atrapalhar tanto, né? Se todos os pontos, se ela é pequenininha, de tal forma que todos os pontos R' aqui, né, quando eu varro a minha fonte, pego todos os possíveis R' aqui dentro, né? Quando a fonte é muito pequenininha, de tal forma que, ao varrer o R', essa fase aqui não varie substancialmente, aí eu vou poder simplificar bastante. Eu vou poder dizer que, para todos os R' que contribuem aqui para essa minha fonte pequenininha, todas essas fases são a mesma. Tá certo? Quando é que eu vou poder dizer isso, né? Eu vou poder dizer isso quando o tamanho da fonte for muito menor do que o comprimento de onda, né? Isso eu posso olhar do meu desenho anterior, né? Quando esse comprimento de onda... Aqui eu estou num desenho em que o tamanho da fonte é maior do que o comprimento de onda, por isso as fases são diferentes. A fase que vem da onda desse ponto aqui é bem diferente da fase desse outro. Mas, se a minha fonte é bem pequenininha na escala do comprimento de onda, então, todo mundo aqui, né, imaginem na cabeça de vocês esses diferentes pontinhos aqui emitindo essas ondas, a diferença de percurso é desprezível face ao comprimento de onda. Então, isso quer dizer que a fase é aproximadamente a mesma. Essa é a condição que eu estou colocando aqui, ó, que o tamanho da minha fonte, que eu estou chamando de D, tá, é muito menor do que o comprimento de onda que está sendo emitido. Então, isso é uma condição não só sobre o tamanho da minha fonte, o tamanho da minha antena, mas é uma condição também sobre a frequência com que a minha corrente está oscilando. É uma condição que está me dizendo que essa minha corrente tem que ser lenta, né? Tá certo? Esse ômega zero aqui tem que ser pequeno para que essa fração seja grande, para que o comprimento de onda seja grande. É uma aproximação de dizer que esse comprimento de onda é grande, então que a frequência seja pequena, que esse comprimento de onda seja grande comparado com o tamanho da minha fonte. Tem uma outra condição que eu vou precisar também, que é uma condição mais comum, que eu faço até lá na eletrostática, né? Às vezes, quando eu estou na eletrostática, eu digo que a minha fonte de carga é muito pequenininha, eu estou dizendo que ela é muito pequenininha comparada com a distância até o ponto de observação, que é o R.
essa aproximação eu vou fazer aqui também. Eu vou fazer essa hipótese também, que ele é pequeno, não só comparado com o comprimento de onda emitido, mas é pequeno também comparado com a distância até o ponto de observação, como está aqui no meu desenho. Porque aí não só as fases vão ser... Eu vou ter a mesma fase para todo mundo aqui dentro, mas também a amplitude vai ser a mesma para todo mundo. Tá certo? Então, vou ter essa simplificação adicional. Mas acho que eu vou parar por aqui, porque eu já estou estourando 1 hora, né? Se eu só comentar, então, né, que eu vou dizer que quando o R' varia aqui, esse cara eu posso ignorar a variação devida a ele, e aqui também. Então, é como se eu tivesse R' igual a 0, né, que é um ponto representativo da... Eu pego um representante da turma, né, e uso ele para saber qual é o valor da amplitude, que tem a ver com esse denominador, e qual é o valor da fase, né, que tem a ver com esse argumento aqui da exponencial. Então, troco o R' por 0 aqui e aqui, né? Eu pego um representante da turma, um ponto aqui especial, mas não tem... Mas todos os outros vão dar a mesma fase, aproximadamente, a mesma amplitude, então posso pegar esse ponto aqui que está na origem, trocar, então, aqui R' por 0, e aí só guarda a dependência em R' aqui da densidade de corrente, tá bom? Mantenho ela aqui dentro. E aí eu fico com essa expressão. Vamos voltar a discuti-la na próxima aula, vou ficar por aqui. Então, isso aqui é o que define a chamada aproximação de dipolo elétrico, que é uma aproximação muito importante. Vamos voltar a discutir isso na próxima aula. Ok? Então, um abraço, boa noite e até a próxima.